Guia completo de masculinidade. Vire homem. E tu vai entender o porquê desse vire homem daqui a pouco. Antes de tudo, eu vou apresentar a estrutura desse vídeo, que vai ter 5 partes. Primeiro a teoria, depois o passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4 para virar homem. E depois eu vou dar uma concluída no final. Então, começando agora na primeira parte, que é a teoria. Então, começando agora na parte da teoria, vou te explicar a lógica de como virar homem, como desenvolver a tua masculinidade. Desenvolver a tua masculinidade é basicamente virar mais homem. E virar mais homem é se aproximar do ideal de masculinidade. E qual que é o ideal de masculinidade? É o pai virtuoso. Esse é o arquétipo que a gente vai perseguir, o do pai virtuoso. Tanto é que Deus, que é a figura da perfeição mais pura, é representado na figura paterna do nosso pai, e é claro, como ele é perfeito, ele possui todas as virtudes e nenhum dos vícios. E quando eu falo para a gente perseguir a figura do pai virtuoso, não necessariamente tu precise ter filhos. Mas é importante que você se torne a figura paterna ou, no mínimo, desenvolva as virtudes necessárias para se tornar uma figura paterna. O que isso significa? A figura paterna, basicamente, vai ter 3 características, que é a de ser protetor, provedor e líder. E aí tu vai precisar desenvolver várias coisas para atingir esse ideal. Então, virar mais homem, melhorar, desenvolver a sua masculinidade, é se aproximar do ideal do pai virtuoso. E o pai virtuoso é um homem protetor, provedor e líder. Então tem que ser capaz de proteger a si mesmo e aos outros, de prover para si mesmo e para os outros e de liderar a si mesmo e aos outros. E ou você vai fazer isso e executar isso realmente sendo pai, ou você vai no mínimo desenvolver quais são as virtudes necessárias para chegar nesse ponto. Que são basicamente aquelas virtudes que a vozinha do interior, ela queria dizer quando ela falava, vira homem. Quando a vozinha do interior fala, vira homem, ela está falando, basicamente, dentro do contexto que tu ouvir isso, sempre isso vai estar relacionado a desenvolver alguma virtude relacionada a essa figura de pai. Ou seja, a ficar mais apto a ser protetor, provedor e líder, ou a desenvolver as virtudes necessárias para fazer isso. Então, por exemplo, se tu tá só reclamando, se tu tá preguiçoso sem querer trabalhar, se tu tá fraquejando, se tu tá fugindo da dor, fugindo de um desafio, se tu tá agindo de forma covarde, ela vai falar para ti, vira homem. Por quê? Faça o contrário do que tu tá fazendo agora. Porque o que é o contrário de tudo isso? É tu ser mais corajoso, mais forte, mais trabalhador, mais centrado, mais controlado. Então, tem várias coisas que ela vai estar falando, a tiazinha do interior, a vozinha do interior, quando ela fala vira homem, o que ela fala sempre está relacionado a desenvolver alguma virtude que te aproxima dessas características de protetor, provedor e líder, que é o necessário para tu ser a figura do pai. Então, a lógica que a gente vai trabalhar é essa. Se tu não concorda com essa premissa, pode sair do vídeo porque esse vídeo vai ser inútil para ti. Afinal, eu vou estar te ensinando a parar de ser um fracote e tu vai estar jogando todo esse conhecimento no lixo porque tu não acredita e não está dando bola. Então, terminando agora a parte da teoria, a gente vai para a parte 1. O passo 1 para ser mais homem é desenvolver força. Força é uma característica masculina, uma característica do homem. Primeiro que, se você for fraco, você não consegue proteger nem a si mesmo e nem a outras pessoas. E muito menos prover. Tu pode até conseguir, de certa forma, prover graças a alguma habilidade técnica muito específica, mesmo sendo fraco. Mas sem força você não é protetor. E aí força vai ter 2 características, a força física e a força moral. E eu vou começar falando pela força física, porque tu vai ver que só ela já é um mundo à parte específico. Então sim, para tu ser mais homem, você vai ter que desenvolver força física. Você vai ter que ficar mais musculoso.
Se não fosse assim, me explica então o porquê que o aumento de testosterona aumenta a capacidade de ganho muscular. E a queda de testosterona reduz a massa muscular no corpo do homem. Basicamente, a testosterona, que é o hormônio que te faz ser homem, te faz ter músculo também. Então, por isso, os homens são mais fortes que as mulheres, ponto, fato. E aí, a gente vai entrar só em comparações justas. Homem que não treina é mais forte que a mulher que não treina? Sim. O homem mediano é mais forte que a mulher mediana? Sim. O homem lutador e que treina muito, ele é mais forte do que a mulher lutadora que treina muito? Sim. Se os dois estiverem fazendo a mesma coisa, o homem sempre vai ser mais forte. A mulher só é mais forte se ela estiver fazendo um grande esforço e o homem nenhum. Mas nas comparações justas, o homem é mais forte que a mulher. Então, masculinidade e ser homem envolve força. Força é uma característica necessária para ser homem. E como é que tu desenvolve força? Tu pode até olhar para mim e falar que, mas Rogério, tu é um frango, tu é magricelo, tu é fraco. Tudo bem, eu sou ectomorfo e eu ainda tô frango. Eu comecei a academia há pouco tempo, afinal eu comecei a aprender sobre masculinidade e desenvolvimento pessoal e como ser mais homem. Não faz muitos anos e faz poucos meses que eu comecei o hábito de fazer musculação mais sério. E mesmo assim, minha força já dobrou ou triplicou, mesmo que eu ainda não tenha tido ganho de massa aparente ainda. Embora, certamente, minha estrutura de composição muscular já mudou. E aí eu vou pegar aqui meu roteirinho, porque eu sempre estou com ele, para falar. Primeiras coisas que tu vai fazer para desenvolver a força física. Comer bem, comer carne, levantar peso e dormir direito. Basicamente é isso. Se tu come carne, tu tem testosterona. Carne, não é soja. Corta a soja e corta o açúcar. Se tu come carne, tu vai ter testosterona. Se tu se alimenta bem, tu tem energia para treinar. Se tu treina forte, treina pesado, levantando peso, puxando ferro, você vai desenvolver força. Mas é claro, essa força não é desenvolvida se tu não dorme direito, porque é durante o sono que vem o hormônio do crescimento. Então, basicamente, são 4 coisas que tu vai fazer para começar a ser mais homem. Comer carne, comer direito, treinar e dormir bem. É basicamente isso. E aí entra o detalhe de que só para o começo do passo 1, que é esse passo, já exige alguns bons hábitos. E aí eu tenho algumas explicações aqui das virtudes. Para você desenvolver as virtudes, que a gente vai entrar nesse ponto ainda, para desenvolver as virtudes a gente sempre começa das menos elevadas para as mais elevadas. Então a gente começa das virtudes mais materiais, para as virtudes morais, para as virtudes transcendentes. Então começa nas virtudes materiais. O que é uma virtude material? É um bom hábito. Então, por exemplo, beber água é uma virtude. Beber água é uma virtude básica, que tu precisa disso para se desenvolver como ser humano e como homem. Algumas das coisas que eu vou falar aqui também são muito úteis para as mulheres, mas esse aqui é o foco de como se desenvolver como homem. Para desenvolver a feminilidade é outro assunto. Mas para tu desenvolver as virtudes, tu começa nas mais materiais. Então, por exemplo, beber água, dormir direito, fazer exercício, ter uma dieta limpa. Isso tudo são virtudes materiais. Aí depois tu vai entrar em algumas virtudes um pouco mais morais, como por exemplo, paciência, coragem, autocontrole, resiliência. São virtudes mais morais, que são mais difíceis de desenvolver do que as virtudes materiais, embora daqui a pouco tu vai ver que elas andam juntas. E aí, é claro, as virtudes mais elevadas seriam as virtudes mais transcendentes, seriam coisas mais abstratas, como o bem, a justiça, a verdade, a temperança, a fortaleza, que são virtudes mais elevadas que exigem várias virtudes morais para serem desenvolvidas. Mas o segredo é que, basicamente,
Para desenvolver o passo 1 para se tornar mais homem, que é desenvolver força, tu já vai ter que desenvolver algumas virtudes materiais, como por exemplo, eu falei agora, beber água, ter uma dieta limpa, dormir bem, fazer exercício. Tendo uma boa alimentação, uma boa hidratação, um bom sono recuperador e fazendo exercício, só isso já vai te desenvolver a força, mas para isso tu já vai ter que desenvolver algumas virtudes. Porque, por exemplo, tu não vai ter resultado na tua força se tu fizer isso uma vez. Então, só aqui eu anotei algumas. Tu vai ter que desenvolver a virtude do sacrifício, porque tu vai ter que abrir mão do que tu quer agora para fazer o que tu precisa fazer. Tu vai ter que desenvolver a virtude da disciplina, porque tu vai ter que fazer mesmo quando tu não tá com vontade, mesmo quando as situações são adversas, porque fazer quando tu tá motivado, tá fácil de fazer, tá encaixado dentro da rotina, é barbada. Agora a disciplina, ela entra no momento em que a dificuldade se eleva, em que tu tem compromisso, em que fica mais difícil, em que tu precisa manter a consistência apesar das adversidades da vida. Então só aqui tu já vai desenvolver duas virtudes, mais o autocontrole. Para tu poder comer uma dieta limpa, tu vai ter que ter autocontrole. Para tu poder dormir cedo e ter um bom sono, tu vai ter que ter autocontrole, porque tu vai ter que negar fazer aquilo que tu tá com vontade no momento para poder ir dormir cedo. Tu vai ter que negar a comida hiperpalatável para poder ir dormir na hora. Tu vai precisar fazer as coisas sem ter vontade, abrir mão do que tu quer para poder ir treinar, porque treinar é desconfortável. Então aqui tu já vai desenvolver algumas virtudes. E a da paciência, claro, porque apesar de tu estar fazendo tudo certo, tu pode hoje tomar 3 litros d'água, treinar por 2 horas, não comer nada de errado, comer só alimentação saudável, pode comer o dia inteiro bife e dormir 9 horas. Amanhã você não tem resultado nenhum, porque você precisa fazer mais isso tudo de novo, vários dias seguidos, durante meses e anos para realmente ter resultado. Então, ser homem não é uma coisa que, meu Deus, eu nasci com os cromossomos tais, então eu sou homem, ponto, acabou, não preciso fazer nada. Não. Você nasceu menino. Mas para se tornar homem, aí é necessário que você desenvolva várias virtudes para ser homem, que vão levar tempo. É uma escolha e uma construção que dá trabalho. Ser homem é uma das experiências mais legais que tem na vida, assim como ser mulher. Mas no caso, eu nasci homem, então meu papel é de ser homem. Minha namorada nasceu mulher, o papel dela é de ser mulher. Cada um tem uma experiência máxima de vida que pode viver. E a experiência máxima de vida que eu posso viver é ser um bom homem, ser o pai virtuoso, ser o mais próximo possível do arquétipo de Deus, do próprio Deus. E para isso, desenvolver força está sim dentro dos requisitos. E só para desenvolver força, tu já vai ter que criar algumas virtudes morais para poder exercer as virtudes materiais. Na verdade, tu vai focar nas materiais e as morais vão sendo desenvolvidas conforme tu vai exercendo aquilo. Então, tu não foca em eu vou ser mais disciplinado e paciente. Não, tu só vai focar em beber água, fazer dieta limpa, se alimentar bem, ter o sono bom e fazer exercício. E pronto. E aí tu vai acabar desenvolvendo com o tempo a virtude do sacrifício, da disciplina, do autocontrole e da paciência. E aqui eu botei, dentro ainda da lógica de que a força ela é necessária para outras coisas além disso, mas principalmente para proteção, para a característica de ser protetor, aí eu vou adicionar que tu faça luta também. E se tu fizer luta, tu vai desenvolver mais virtudes ainda. Hierarquia, humildade, autoridade, coragem, resiliência e respeito. Ou seja, se tu simplesmente fizer o necessário para desenvolver força e lutar, tu já vai desenvolver muitas virtudes. Só isso daqui já te faz ser mais homem do que a maioria dos homens, porque isso aqui é o passo 1 e metade não chega nem até aqui. Cara, eu tô te dizendo, basicamente, o passo 1 de ser homem: se hidrata, dorme bem, se alimenta direito e treina musculação, ou calistenia pode ser também, e luta. Esse aqui é o passo 1. Esse é o passo 1. Você precisa fazer tudo isso para desenvolver força. Aí você se torna um homem forte, um homem que tem aqui sacrifício, disciplina, autocontrole, paciência, hierarquia,
humildade, autoridade, coragem, resiliência e respeito. Tu vai ter 10 virtudes, vai ser um homem forte e que sabe lutar. Tu já é muito mais homem do que a maioria dos homens. E esse é só o passo 1. E agora eu vou entrar no passo 2, que é o da responsabilidade. Eu não falei da força moral, falei só da força física no passo 1, porque a força moral ela já é tão abrangente que ela aborda um passo 2 inteiro, que é a responsabilidade. Porque basicamente você desenvolve força física enfrentando pesos. Quanto maior o peso que tu enfrenta, mais força tu desenvolve. Agora, para desenvolver a força moral, você vai precisar enfrentar desafios da vida. E o quanto maiores os desafios da vida que você enfrenta, mais força moral você desenvolve. E a força moral, ela parece um conceito abstrato, mas, cara, pensa numa pessoa fraca moralmente. Pensou? Pensa numa pessoa forte moralmente. A pessoa fraca moralmente e a forte moralmente. Teve uma discussão. Qual delas vai brigar? Qual delas vai resolver as coisas de fato? Apareceu um problema. Qual delas vai se desesperar? Qual vai resolver o problema de fato? Ou seja, não é muito complexo de entender. Na verdade, é bem simples. A força moral é essa tua capacidade de enfrentar os desafios da vida. E os desafios da vida, eles vêm conforme a quantidade de responsabilidades que você assume. E aí você começa assumindo responsabilidades por si mesmo e depois pelos outros. Então eu anotei aqui uma certa ordem para tu ir desenvolvendo responsabilidade. Ou seja, só voltando ao raciocínio antes de eu falar essa lista. Para ser homem, você precisa ser forte. Ponto 1. Só a força física já vai te dar um baita trabalho, porque tu vai ter que fazer um monte de coisa certa, desenvolver 10 virtudes e fazer isso por pelo menos uns 2 anos, no mínimo. Cara, tua vida tem, sei lá, 80 anos, 90 anos, talvez 100 anos, e tipo, 2 anos para tu sair do teu zero de menino para começar a se tornar mais homem do que mais da metade dos homens. Então, só no passo 1 já é um grande desafio. Agora, para desenvolver a força moral, além da força física, e a força física vai te ajudar a desenvolver a força moral, pode ter certeza, você vai ter que enfrentar desafios. E você ganha desafios para enfrentar conforme você assume a responsabilidade. E aqui você começa assumindo a responsabilidade por si e depois pelos outros. E agora vamos passar pela lista do que tu vai fazer para assumir mais responsabilidades, para que assim você enfrente mais desafios e assim você desenvolva mais força moral. Aí você vai ser mais forte ainda do que o homem que já é só fisicamente forte. Beleza? E essa lista é: primeira coisa, tu vai trabalhar, porque isso vai te dar dinheiro. Segunda coisa, você vai cuidar da casa. E a terceira coisa é morar sozinho. Ou seja, primeiro de tudo, trabalhar. Rogério, eu já moro sozinho, eu já trabalho e eu cuido da casa. Eu já sou uma pessoa independente, eu moro na minha própria casa, eu moro com meu irmão, eu moro com a minha namorada. Tudo bem. Então tá tudo certo. Agora, você que ainda tá morando na casa da mãe, do pai, tá na casa dos outros ainda, não é uma casa tua. Não precisa ser casa própria, tá? Não tô falando compre uma casa, tô falando mora em outro lugar, onde você não é sustentado por alguém. Tá morando ali com a mãe, tá morando ali com o pai? Começa a trabalhar para juntar dinheiro, para tu poder se mudar. Segunda coisa, começa a cuidar da casa. Ai, mas a casa é deles, eu vou cozinhar, lavar louça, varrer, limpar o chão, lavar a roupa, fazer as compras? Sim. O que mais que tu quer? Que eu arrume meu quarto, que eu limpe o banheiro, que eu tire o lixo, que eu conserte as coisas estragadas da casa, que eu ajude a pagar os boletos? Sim. Fez isso, você está pronto para morar sozinho. Se você é capaz de cuidar da casa e de trabalhar, você consegue morar sozinho. Então você começa desenvolvendo esses passos. Começou a trabalhar, tu já é responsável por te sustentar. Começou a cuidar da casa, tu já está, primeiro, não sendo mais um fardo para quem está te sustentando, e segundo, desenvolvendo as habilidades necessárias e praticando
ter isso na sua rotina, para quando tu morar sozinho, tu dar conta de não só trabalhar, mas também de fazer as tarefas da casa. E aí o terceiro passo, depois que tu já tem dinheiro e já sabe fazer tudo para cuidar de uma casa, é morar sozinho, lógico. Aí você deixa de ser um fardo para os outros e agora você é 100% responsável por si mesmo. Ninguém mais é responsável por ti. Ótimo, já é muito mais forte moralmente do que 70% dos homens. A maioria não está chegando nem nesse passo. Tem muito homem com quase 40 morando na casa dos pais. Muito. A minha geração, a geração Z, mais da metade dela não quer saber de trabalhar. Não quer. Então, só de cumprir esses passos, tu já está muito na frente. Mas continua. Depois disso, para você desenvolver mais responsabilidade, você vai começar a ser responsável por outras pessoas também. E aqui você tem uma lista de pessoas que você pode ser responsável por elas, justamente para desenvolver mais a sua força moral, ou seja, a sua virtude da força moral, assumindo responsabilidades. Que são o quê? Subordinados ou empregados. Se tu empreender, criar uma empresa e contratar pessoas, você é responsável por outros também. Você é responsável por fazer a empresa dar certo, dar lucro e bater as metas para poder pagar as pessoas, senão tu vai ter que demitir elas, elas vão se ferrar. Então, ter subordinados e empregados é um passo de responsabilidade a mais, isso aumenta a sua força moral. Próxima coisa, namorada ou esposa, certamente, se você for responsável por cuidar da sua mulher, é claro, Rogério, mas ela também trabalha, tudo bem? Mas ela também é uma adulta independente que sabe fazer tudo, tudo bem? Mesmo assim, você é o protetor e você é o provedor. Então, você tem a responsabilidade de cuidar dela. O quanto mais você for capaz de cuidar dela, mais forte você é, basicamente. E mais homem você é também. Se você é um namorado que não consegue cuidar da sua namorada, não consegue protegê-la, não consegue botar ordem nas coisas, e eu não estou falando de ser uma figura autoritária, eu estou falando de botar ordem, de tirar o caos e organizar as coisas para elas funcionarem. Se você não consegue resolver os problemas, se você não consegue sustentar a tua família, você ainda é um homem mais fraco. E quanto mais você vai avançando nesses passos, melhor você fica, mais forte você é. Próxima coisa, eu dei aqui alguns exemplos de caso você não empreendeu e não tem um relacionamento. Pode ser seus pais, mas eu não recomendo, a não ser que eles sejam, idosos ou doentes, porque se tu tem pais ainda jovens que estão trabalhando e tal, só deixa eles seguir a vida deles, vai seguindo a tua e vai se desenvolvendo para tu ficar forte o suficiente para quando eles precisarem de ajuda, tu poder ajudar. Basicamente isso, tu não precisa começar a ajudar eles agora. E a mesma coisa eu anotei aqui valendo para irmãozinho ou irmãzinha mais novo, porque tu não precisa necessariamente ser responsável por essa pessoa. Quem tem que ser responsável são os seus pais, a não ser, claro, que você, não tem pais e lamento, mas é a vida. Quanto mais você conseguir cuidar de outra pessoa, mais responsável você é. Mas você não tem uma obrigação legal de cuidar dos seus pais, a não ser que eles estejam idosos ou doentes, nem dos seus irmãozinhos, se você tiver pais que podem cuidar deles. Ou seja, de preferência você vai cuidar de si, depois empregado, se você for um empresário, depois sua mulher, se você tiver um relacionamento, e em última instância seus filhos. Ou seja, filhos e filhas é um ponto em que você é responsável por cuidar de vidas que dependem totalmente de você. E aí você precisa de muito mais força para chegar nesse ponto. Esse é o ponto em que você já está muito elevado no caminho de ser um pai virtuoso e no caminho de ser homem. Então aqui tu já é totalmente homem. Mesmo que ainda faltem 2 passos, onde tu pode se tornar mais homem, melhor ainda, porque é uma jornada sem fim, mas aqui você já pode dizer que você é homem. Você já desenvolveu a força física, já desenvolveu algumas virtudes, já é responsável por cuidar de si e já consegue cuidar de outras pessoas. Você já é homem, você já está cumprindo o seu papel de homem. Então agora, eu botei um detalhe aqui antes de passar para o próximo passo. Quanto mais pessoas você é responsável, mais força é necessária. Então, obviamente, você fica mais forte conforme mais pessoas você está sendo responsável por elas.
Isso é só um adendo porque eu não preciso discutir muito sobre isso, é meio óbvio as conclusões. Pense um pouco sobre tudo que eu estou falando. Agora, para o terceiro passo, que é sobre fazer dinheiro, antes eu vou dar um adendo. Os passos que eu estou passando, eles não estão em uma ordem, tá? Na verdade, é para tu começar a desenvolver todos eles ao mesmo tempo e nunca parar de desenvolver nenhum. Então não é porque tu conseguiu sair da casa dos pais que tu para de treinar. Não é porque tu tá treinando que tu não precisa mais sair da casa dos pais e ter família e empreender. E não é porque tu tá fazendo dinheiro que tu não precisa treinar ou que tu pode ficar na casa dos pais. Tudo isso é importante. E tu tem que começar todos ao mesmo tempo. Ou seja, tu tem que, literalmente, treinar, se alimentar bem, beber água, fazer exercício, dormir direito, sim. Aí você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar, sim. E agora eu vou entrar na parte de como fazer dinheiro, tu vai fazer isso sim. E o próximo passo também tu vai fazer. Tu vai fazer tudo, sem reclamar. Porque isso é ser homem. E tu nunca vai parar de evoluir em nenhum. Tô fazendo dinheiro? Faz mais. Tô forte? Fica mais. Sou responsável? Seja mais. Tu vai estar sempre evoluindo em tudo. Então, tu não precisa pensar assim, beleza, passo 1, força física. Então, eu vou primeiro ficar super forte antes de começar a trabalhar, cuidar da casa e sair de casa dos pais e começar a ser responsável por outras pessoas. E aí eu vou primeiro me tornar responsável por mulher e por filho e por empregado antes de fazer dinheiro. Não, na verdade, tu vai ir andando todos os passos um junto com o outro. E aí, o porquê é importante fazer dinheiro? Porque para tudo que eu falei acima e tudo que eu vou falar abaixo também, o dinheiro é necessário e um homem precisa saber fazer dinheiro. Para tu treinar, tu vai ter que pagar a academia, tu vai ter que pagar o transporte até lá, tu vai ter que custear o teu tempo de não produtividade no trabalho para poder treinar. Ou seja, ai Rogério, eu consigo me sustentar, mas eu ainda preciso trabalhar 15 horas por dia e fazer hora extra para conseguir dar conta. Então tu ainda não consegue treinar, tu precisa fazer mais dinheiro em menos tempo. Porque para tu treinar, tu precisa do dinheiro. Tu precisa pagar a academia, tu precisa comprar as roupas, tu precisa treinar a luta, tu precisa pagar a luta também. Cara, só para eu treinar o jiu-jitsu, simplesmente eu comecei a treinar jiu-jitsu e kickbox. Para treinar jiu-jitsu, eu preciso comprar um kimono. Que bom que tinha um kimono velho lá na academia e eles estão me emprestando o quanto eu ainda não comprei. Em breve, menos de 2 semanas, eu já vou comprar o meu kimono. Mas, cara, eu tive que juntar dinheiro para isso, porque, tipo, é R$ 300 um kimono. Encontrei um de 340, eu acho, 330, que já vem com a faixa junto, aí não precisa comprar a faixa separada. E eu comecei a treinar o kickbox, aí tem que comprar a roupa do kickbox, tem que comprar as bandagens de mão do kickbox, tem que comprar a faixa. Aí tu começa a ir na academia, tu precisa comprar uma garrafa d'água. Tu precisa de pelo menos umas 2 roupas de treino para usar na semana. Tu precisa ter aquele tempo livre. Para tu comer carne, tu tem que comprar carne. Tu pode comer só arroz e massa, que o arroz tu paga literalmente 5 reais 1 quilo, e 1 quilo tu bota na água com bastante água para cozinhar, rende 3 quilos, e aí tu come 3 quilos de comida com 5 reais? Sim. Mas a carne, se tu compra ela congelada, ela reduz 45% do tamanho, então para tu comer 550 gramas, tu tem que comprar 1 quilo. Significa que para tu comer 3 quilos, tu tem que comprar uns 5,5 kg praticamente, quase 5,7 kg. E aí a carne está R$ 40, então tu vai gastar uns 200 e pouco para comprar 3 quilos de carne. Carne já cozida para comer, né? Isso que tu vai ter que comprar, e tu tem que pagar o gás, aí tu tem que comprar os temperos e os molhos, tu tem que fazer a carne com alguma outra coisa. Entende? E aí tu precisa do transporte para ir até os lugares, se tu não morar perto. Então tu precisa de dinheiro para poder treinar. Para tu poder sair da casa dos pais, tu precisa de dinheiro para pagar as contas, pagar aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar o gás, pagar a internet, pagar o telefone,
pagar a comida, pagar todas as coisas, pagar o transporte, tu precisa de dinheiro. Para ser responsável pela tua mulher, pelos teus filhos, tu precisa de mais dinheiro, porque tem que pagar tudo isso para ti e para eles junto. Então o homem ele tem que saber fazer dinheiro. Isso é importante, isso não é discutível. O homem tem que saber fazer dinheiro. Esse passo 3 ele é muito importante. E aí é que eu vou entrar em como que tu faz dinheiro. Eu tenho uma página inteira sobre isso. Primeira coisa, tu vai ter que estudar e trabalhar. Não tem como fazer dinheiro sem trabalhar. E o teu trabalho físico, bruto, cru, apesar de hoje o trabalho manual estar pagando bem, de certa forma, porque poucas pessoas querem fazer. Então, por exemplo, um trabalho simples que uma mulher pode fazer, como, por exemplo, ser caixa de supermercado, como, por exemplo, um secretariado, ou uma limpeza de alguma coisa, isso tudo paga pouco. Mas se tu entrar, por exemplo, numa firma para mexer com eletrônica, com mecânica, com máquina pesada, para dirigir um trator, ou se tu for ser pedreiro, esses trabalhos mais braçais, como tem muita pouca gente dessa geração querendo fazer, de certa forma eles já estão pagando mais do que os trabalhos menos braçais. Mas é claro que os trabalhos que mais vão pagar, ou seja, tu vai ter que trabalhar, sempre vai ter que trabalhar. Se tu ainda não está trabalhando, tu vai ter que começar a trabalhar. E tu vai trabalhar muito, por muito tempo da tua vida. Então o trabalho ele vai ocupar a maior parte dos teus dias. Só que, melhor do que ser caixa de supermercado, que vai pagar um salário mínimo, que não dá para quase nada, é ser pedreiro, que vai pagar 2 salários mínimos. Por quê? Porque a obra é caro. Mas ser pedreiro cansa. Como é que tu faz para, no mesmo tempo, cansar menos e ganhar mais? Fazer mais dinheiro. Basicamente, tu vai ter que estudar para desenvolver habilidades que sejam valiosas dentro das profissões que vão te pagar mais. E aqui eu falei, escolha alguma área para estudar. Pode ser programação, medicina, direito, engenharia, o exército, ou sei lá o que. Só não recomendo tu ir para concurso público, porque o concurso público ele traz uma mentalidade meio errada. Mas o exército eu ainda acho interessante. Programação ainda tem pouca gente, então tu começa, para tu sair do zero e conseguir um emprego, pode ser que tu demore ali uns 6 meses para 2 anos, sendo que uma faculdade demora 4, 5, 6. Mas, cara, conseguir um emprego é difícil que tu vá sair da área, porque aí tu já vai ter experiência e, cara, programador é uma coisa que é muito necessária. Medicina, cara, médico estuda muito, tu vai ter que ter muito culhão familiar para poder estudar medicina, porque, sei lá, é uns 10, 12 anos até realmente se formar um cirurgião, um especialista em alguma coisa e começar a fazer bastante dinheiro. Depois que faz bastante dinheiro, aí faz muito dinheiro, realmente, o médico faz bastante dinheiro. Entretanto, a maioria dos médicos não sabe usar bem o dinheiro e acaba ficando endividado. Então é uma verdade. Direito. Direito também vai ser uma desgraça de estudo, porque, primeiro, tu vai ter que passar pela faculdade, e tu vai ter que passar na faculdade. E aí tu vai ter que estudar muito. Porque tem muito advogado no Brasil. O Brasil, somado, inteiro, tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo. Isso, se tu somar todas as faculdades de direito dos outros países do mundo, dá menos faculdades de direito do que tem no Brasil. Então no Brasil tem muito direito, tem muito direitista, tem muito advogado e tem muita lei, tem 6 milhões de leis. E eu não estou exagerando esse número, existem 6 milhões de leis no Brasil. Então tu vai ter que estudar muito e depois de passar na faculdade tu vai ter que passar na OAB, e depois disso tu provavelmente vai ter que ou trabalhar numa firma e ganhar pouco, ou para ganhar mais tu vai ter que empreender no teu próprio escritório de advocacia. Não vai ter para onde tu fugir, tu vai ter que empreender em qualquer área. Se tu for um programador, tu estudar programação e tu empreender criando um software, tu fica rico. Se tu for médico e tu criar uma clínica bem sucedida, tu fica milionário também. Se tu for advogado e criar uma firma de advocacia e ela bombar, tu também dá muito bem. Outras coisas, engenharia. Cara, engenheiro eu acho que ainda é uma das poucas faculdades que vale a pena fazer mesmo, porque
A faculdade de medicina, não sei, a medicina atual ela ainda foca muito em coisas paliativas e farmacêuticas e não tem uma coisa para realmente tornar as pessoas mais saudáveis. Porque as pessoas estão cada vez menos saudáveis, mesmo tendo avanço científico. Então, a medicina parece que está só tentando impedir as pessoas de morrer agora, mas não tornar a vida delas melhor, sabe? E o direito, cara, tu vai passar por muita coisa de ideologia política na faculdade, isso vai ser muito chato. Agora, engenharia, cara, engenharia, matemática, tipo, eu não sei muito bem como é que é a área de pegar emprego com a matemática, mas engenheiro, eu acho difícil que tu vai ser mal sucedido sendo engenheiro, porque a faculdade ainda não tem tanta ideologia e, cara, um engenheiro também é muito necessário para muitas coisas da sociedade. Muito CEO, dono de empresa, acaba sendo engenheiro, então engenheiro também empreende, dá muito certo, bomba. E o exército, claro, eu falei aqui, é uma outra opção que eu acho interessante, porque, cara, se tu... Por favor, né? Mais homem do que a profissão de ser um guerreiro é meio difícil. Então, meio que, né? Se tu quer fazer dinheiro indo pelo exército, eu acho uma excelente escolha, uma ótima carreira para se seguir. Então, eu botei essas opções aqui, escolha uma área, pode ser outra área, com certeza, não precisa ser uma dessas. E a moral é que se tu escolher essas ou qualquer outra, ou não souber o que escolher em nenhuma área, tu não sabe o que escolher, não interessa também. Porque o ponto é, independente dessa área que tu escolher, eu vou falar para tu estudar outras coisas além dessa área. Então, beleza, para tu fazer dinheiro, o que tu vai fazer? Trabalhar. Tu vai ter que trabalhar. Teu trabalho gera dinheiro, trabalho gera dinheiro, ponto. Agora, teu trabalho vale mais conforme mais tu sabe, e para isso tu vai ter que estudar. Então, tu vai ter que estudar e trabalhar. Então, além de escolher uma área de estudo, o que mais que tu vai estudar, além de se profissionalizar para ser um profissional dessa área? Tu vai estudar administração financeira, tu tem que saber como funciona o dinheiro, como é que cuida do dinheiro, como é que administra o dinheiro. Isso é importante, porque como eu falei, tem médico que ganha 50, 100 mil no mês e está endividado. Está endividado. E eu ganhando 2, não tô. Então tu tem que saber administrar e gerir o teu dinheiro. Outra coisa que tu vai estudar, ética, porque se tu tiver uma boa ética de trabalho, independente da profissão que tu escolher, tu vai ser um profissional valorizado ao longo do tempo. E se tu fizer coisas antiéticas em busca de ganhar mais dinheiro, pode ter certeza que isso não vai dar certo no longo prazo. Esse dinheiro vai embora e tu vai perder o teu tempo e tu vai estar corrompendo a tua alma. E a tua alma é muito mais difícil de limpar depois. Investimentos tu vai estudar porque tu tem que saber multiplicar o dinheiro que tu ganha. Imagina, cara, tu estuda pra caramba pra ser um profissional numa área e aí tu trabalha várias horas por dia pra fazer dinheiro e aí o dinheiro entra na tua mão e tu joga ele fora ou tu não sabe, ou até tu sabe administrar ele, gerir ele e aí sobra dinheiro na tua mão, mas tu deixa a inflação comer todo o dinheiro porque tu não sabe como é que multiplica o dinheiro sozinho. Cara, tem 2 jeitos de fazer dinheiro. Tu trabalha e gera dinheiro para ti, através do teu esforço, do teu trabalho. A outra forma é pegar o teu dinheiro e botar o dinheiro para trabalhar para ele gerar mais dinheiro. Então tu tem que saber fazer as duas coisas, porque tu já trabalhou para ter o dinheiro. Agora tu põe o dinheiro para trabalhar por ti para gerar mais dinheiro, assim tu alavanca os teus ganhos mais rápido. Próxima coisa que tu vai estudar é empreendedorismo. Como eu falei, se tu empreender em qualquer área que seja, tu vai ficar bem de vida. Se tu não empreender, tua vida vai ser difícil. É fácil, é ponto. Cara, se tu quiser aprender, quero estudar uma coisa, Rogério, eu quero estudar culinária, confeitaria, beleza, faz bolinho e vende bolinho, porque isso aí vai dar dinheiro. Tu gasta R$ 40 de ingrediente para fazer o bolo e tu vende o bolo por R$ 20 a fatia e o bolo inteiro sai por 300. Então, cara, empreendedorismo, tu vai ter que estudar. Ó, vou repetir, eu ainda não terminei, mas eu já vou repetir. Administração financeira, ética, investimentos e empreendedorismo. E as últimas 2 coisas é vendas, porque tu precisa aprender a vender. Tu sempre vai estar vendendo. Se tu não está empreendendo para vender um produto ou um serviço,
Tu basicamente vai estar vendendo o teu tempo como profissional para alguém. E aí tu pode inclusive vender o teu tempo por um valor mais caro se tu souber vender bem. Então vendas te faz fazer mais dinheiro com o conhecimento que tu já tem. Por isso ela é muito importante. Além de que tu sempre vai estar vendendo. Então se tu não souber nada de vendas, tu tá fadado a ser comprado por qualquer coisa que estiver te oferecendo. Então, estude vendas também. E a última coisa é marketing digital. Por quê? Porque agora que a gente está numa era do digital muito forte, que é um grande microfone que conecta milhões de pessoas ao redor do mundo, bilhões de pessoas na verdade, se tu souber marketing digital, tu consegue escalar a tua habilidade de venda. Então, por exemplo, se tu sabe vender para uma pessoa falando com ela, isso é uma venda. Mas se tu faz um vídeo falando sobre isso, esse vídeo alcança 10 mil pessoas e, sei lá, 1% dessas pessoas, que vai dar 100 pessoas, realmente se interessam no teu produto e 1% compra, cara, tu fez uma venda, só que tipo 10 mil pessoas nas redes sociais não é nada, tu consegue alcançar milhões. Então, através do marketing digital, de estratégias de marketing, funil de vendas, produção de conteúdo, criação de estratégia de vendas, de upsell, downsell, cross-sell, várias coisas tu pode aprender, estratégia de e-mail marketing, de automação, de tráfego pago. Tem tanta coisa que tu pode aprender que basicamente pega a tua habilidade de vendas, pega aquilo que tu está empreendendo e escala para um volume maior e assim tu faz mais dinheiro. Então, independente da área que tu escolher estudar, estude administração financeira, investimentos, ética, empreendedorismo, vendas e marketing digital. Essas habilidades vão ser valiosas para tu fazer mais dinheiro com aquela profissão que tu já escolheu fazer. E se tu não escolheu nenhuma profissão, estude tudo isso igual, que só com base nisso tu já consegue fazer muito dinheiro, mesmo que tu não se especialize em nenhuma outra coisa. Entende? Então, aprenda tudo isso, tu vai ter que estudar e trabalhar, lembra? Então aprenda tudo isso e começa a trabalhar. Se tu não nasceu rico como eu, e tu vai demorar alguns anos para conseguir fazer dinheiro, tá? Tu vai demorar anos para se desenvolver, para aprender todas essas habilidades. Eu já estudei todas essas coisas, eu decidi me especializar mais em masculinidade, porque o desenvolvimento pessoal, ele me puxa muito, ele me atrai muito. Eu leio pra caramba, eu me exercito e eu estudo muito sobre isso e eu passo todos os dias pensando 100% nisso. Então eu uso aqui marketing digital e o conhecimento de vendas para empreender fazendo um negócio online, tudo dentro de uma ética em que eu não estou ferrando ninguém, eu estou ajudando as pessoas e com base nisso eu recebo dinheiro, eu administro bem meu dinheiro e o dinheiro que sobra eu reinvisto para multiplicar os meus ganhos. Por isso que eu comecei a estudar com 17 anos, essas coisas, eu comecei a estudar com 17 anos, e eu comecei a trabalhar com 20. E agora, com 21, eu já tô, tipo, a cada alguns meses eu tô muito mais próximo do que eu tava alguns meses antes. Com mais dinheiro, mais recursos, e cada vez mais tempo livre, mais paz e etc. E eu comecei a trabalhar com 20 anos, não num CLT, porque eu não tinha carteira assinada, mas era um CLT sem carteira assinada. E, cara, o conhecimento ele te permite evoluir e fazer isso muito mais rápido. Então, estude essas coisas, comece a trabalhar. De preferência, comece a estudar e a trabalhar mais cedo do que eu. Eu comecei a estudar com 17 essas coisas. Tá, eu comecei a estudar um pouquinho ali de investimentos, de administração financeira com 13. Mas marketing digital e vendas, empreendedorismo mais a fundo, eu comecei a estudar ali com 17. E foi com 20 que eu saí de casa e comecei a trabalhar. Eu basicamente, tipo, minha namorada tinha um emprego, ela conseguiu um emprego pra mim, eu e ela somamos os empregos e nos mudamos e acabou. E, tipo, tá dando certo, sabe? Tô aqui no meu escritório, na minha casa e tá tudo certo. E a gente vai evoluindo e vivendo e crescendo. É só fazer, cara, é só fazer. E não busque atalhos, porque eles não existem. Se tu achar um atalho para fazer dinheiro rápido, não é verdade. E nunca pare de plantar. Então, para tu fazer dinheiro como homem, a lógica é essa. Tu vai ter que estudar e trabalhar. Eu te dei aqui o que tu vai ter que estudar.
Trabalhar, não tem o que fazer, cara, é trabalhar, não busca atalhos. Se tu não nasceu rico, começa cedo, por favor, e tenha fé que tudo dá certo e vai dar tempo e tu vai conseguir. E antes dos 30 anos eu vou estar muito próspero e tu também, com certeza. Espero que tu ainda tenha chance de estar podendo ver esse vídeo com 12, 13, 14, 15, 16, porque, cara, se tu tá começando cedo assim, imagina, se tu tem 16, que já é o mais velho dos que eu falei, com a minha idade 21, é 5 anos no futuro. Se tu começar a estudar e a trabalhar esse ano, cara, com a minha idade, tu vai ter 10 vezes mais dinheiro do que eu tenho hoje. E eu já estou aqui podendo falar para vocês, estou aqui empreendendo e criando meu negócio online e basicamente vivendo de empreender e do meu conhecimento de marketing e tal. Isso é maravilhoso. Então, busca isso porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida e vai fazer toda a diferença para todos os outros passos também. E nunca pare de plantar, porque o quanto mais tu planta coisas pro futuro, coisas de longo prazo, como por exemplo, eu mesmo empreendendo aqui no marketing digital, que eu estou empreendendo, ou seja, construindo um negócio que, esse negócio aqui em específico, provavelmente vai demorar ali de 6 meses para 2 anos e meio para começar a realmente me trazer retorno financeiro. Mas eu já tenho noção disso e eu estou fazendo os passos necessários para chegar lá. E eu sei que isso aqui vai me trazer um bom retorno financeiro. Eu já comecei, inclusive, no YouTube, que eu sei que é mais de longo prazo, que os vídeos ficam aqui por mais tempo do que os Instagram, o TikTok da vida que morrem em 2, 3 dias o vídeo. Então, vai plantando, que uma hora tu vai colher. Cada vídeo que eu estou fazendo aqui é uma sementinha que no futuro vai estar me trazendo dinheiro. Cada vídeo desse vai estar me trazendo dinheiro. Tanto em AdSense quanto em venda de produto. Seguindo agora para o passo 4, então, que é o desenvolvimento de virtudes. Então, beleza. Fez as outras coisas, fez dinheiro, começou a treinar, começou a assumir responsabilidades, maravilhoso, ótimo. Já está estudando, já está treinando, já está trabalhando. Cara, tu já está na frente da maioria dos homens. Mas agora que tu já é homem, falta uma coisa: ser um homem bom. E tu vai ser um homem bom desenvolvendo virtudes. Eu já falei aqui de algumas virtudes que tu desenvolveria só por começar a treinar. E aí é claro que por começar a trabalhar e começar a estudar, tu vai desenvolver mais virtudes. Mas essa parte que eu vou trazer basicamente não para te falar, desenvolva as virtudes. E quais virtudes? Cara, pesquisa aí. Virtudes cardeais, forças de caráter, as 7 virtudes, mundo antigo, as virtudes de Aristóteles. Pesquisa aí Virtus, Aretes, Paudaios. Cara, tu vai descobrir um monte de coisa sobre virtudes da temperança, da justiça, da magnanimidade, do bem, da verdade. Tu vai descobrir um monte de coisa para tu ir desenvolvendo. Mas não é nas virtudes que eu quero focar nessa parte, e sim numa métrica para tu ver se tu tá sendo uma pessoa mais virtuosa. Eu vou te dizer basicamente como que tu vê isso. O homem bom, ele é admirado pelos melhores homens e desejado pelas melhores mulheres. Vou repetir. O homem bom, como é que você sabe se você está sendo um homem bom? O homem bom, ele é admirado pelos melhores homens da sociedade e desejado pelas melhores mulheres. E na mesma proporção que você desperta admiração nos melhores homens e desejo nas melhores mulheres, você também vai despertar desprezo e repulsa nos piores homens e nas piores mulheres. E o que eu quero dizer com isso? Você é um homem bom. Cara, se um homem empresário, honesto, justo, pai de família, religioso, do bem, lutador, forte, olha pra ti, te admira e fala: caramba, que homem bom, eu quero ser amigo desse cara, quero estar próximo dele, você está sendo um homem bom. Agora, se o homem malandro, bandido, cafajeste, infiel, drogado, viciado, te acha um cara legal,
tu tá fazendo algo errado. Se a mulher feminina, bela, educada, gentil, doce, meiga, linda, te deseja, tu provavelmente está seguindo numa boa linha de homem. Agora, se a mulher vulgar, espalhafatosa, raivosa, agressiva, masculinizada, ela te deseja, provavelmente tu tá fazendo algo errado para estar sendo desejado por esse tipo de mulher. Então, o parâmetro é ver quem está te admirando e quem está sentindo repulsa de ti. E a mesma coisa, se você for um homem ruim, cara, o homem fraco e viciado, ele desperta desprezo na cara dos homens de família, de bem, empresários fortes, pais. O homem viciado e fraco desperta desprezo nesses homens. E as mulheres femininas, delicadas, belas, espirituosas, elas sentem desprezo desse homem fraco. Entende? Então, quem te admira e quem te despreza é o que vai te dizer se tu está sendo um homem bom ou um homem ruim. Mas aqui eu botei um adendo. Os homens respeitam e as mulheres se atraem por homens fortes. E os homens fortes são melhores do que os homens fracos. Porém, melhor do que ser um homem forte é ser um homem forte e bom. E o que é ser um homem forte e bom? É um homem que, além da força, ele faz as coisas boas. Então, aqui, ó, tem dinheiro, tem força, tem status, tem independência. Beleza, isso é um homem forte. O cara tem dinheiro, tem força, tem status e tem independência. Eu tô falando de um empreendedor que ajuda várias famílias bem-sucedido, ou eu tô falando de um traficante, de um gangster, de um... Entende? Então, o homem criminoso, o político, ele também tem status, independência, dinheiro e força. Mas ele não é bom. E aqui, como é que tu vai saber o que é bom e o que é ruim? Isso é intuitivo, tu simplesmente sabe. Eu fiz uma lista aqui de algumas coisas boas e ruins, e eu vou passar as duas listas aqui, só para tu entender como é fácil discernir o que é bom e o que é ruim. Beber álcool é ruim, usar droga é ruim, ver pornô é ruim, trair a mulher é ruim, mentir é ruim, ser ignorante é ruim, ser agressivo é ruim, ser reclamão é ruim, ser festeiro é ruim. Agora, da mesma forma que beber álcool é ruim, não beber álcool é bom. Se usar droga é ruim, não usar droga é bom. Se ver pornografia é ruim, não ver pornografia é bom. Se trair é ruim, então ser fiel é bom. Se mentir é ruim, ser honesto é bom. Se ser ignorante é ruim, ser culto e inteligente é bom. Se ser agressivo é ruim, ser controlado, ter autocontrole é bom. Se ser reclamão é ruim, então ser grato pelas coisas é bom. Se ser festeiro é ruim, ser familiar é bom. O homem que fica saindo para festa, ele é mais fraco do que o homem que está em casa cuidando da sua família. Ponto. E aqui tu pode estender a lista ad infinito para tu perceber o que é bom e o que é ruim, mas tua consciência sempre vai te dizer o que é bom e o que é ruim. E ser um homem bom exige virtudes, e virtudes inclui fazer aquilo que é bom e não fazer aquilo que é ruim. Para tu desenvolver as virtudes em si, eu botei aqui 4 passos. Primeiro é, corte os vícios. Segundo, corte os pecados. Corte os vícios. O que é um vício, Rogério? Tu sabe o que é um vício. Corte os vícios. Segundo, corte os pecados. Quais pecados, Rogério? Pode começar pelos 7 pecados capitais. Já é um bom caminho para tu entender o que é certo e o que é errado. Depois, estude para uma vida intelectual, e o quarto passo é estude para uma vida moral. Ou seja, você vai realmente ler livros e estudar, porque isso vai te ajudar a te dar a base de conhecimento de quais são as coisas que te faz ser mais virtuoso. Então, concluindo agora o vídeo, já que eu já terminei de explicar como é que tu faz para desenvolver as virtudes, o que é ser virtuoso e qual a importância disso,
eu vou concluir o vídeo te explicando. Conforme você cresce em cada uma dessas 4 etapas, você se torna mais homem. Você se torna mais forte, mais responsável, mais rico e mais virtuoso. Isso te faz ser mais homem. A minha recomendação prática, literalmente prática, é assim que tu faz para ser mais homem. Literalmente é 1 hora de exercício e 1 hora de leitura todos os dias. É assim que tu começa a ser mais homem. E agora, é claro, vou falar a parte final. Se você quer ser mais homem, não só com mais facilidade, mas sem solidão, sem precisar se virar sozinho para desenvolver tudo isso, eu te convido para entrar na minha comunidade, que se chama Os Verdadeiros, é uma comunidade só de homens, homens que estão se desenvolvendo para se tornarem mais homens e melhores em todas as áreas da vida. Então, se tu se identifica com isso, se tu é um homem jovem buscando ser melhor nas áreas da vida, todas elas, e melhor como homem também, essa comunidade é o lugar certo para ti, porque vai ser onde tu vai se unir com vários outros homens para basicamente acelerar o teu progresso e passar essa jornada sem estar sozinho, e sim com amigos, porque com irmãos é muito mais fácil, muito mais fácil. Se tu quer entrar nessa comunidade, Os Verdadeiros, é só clicar no link aqui da descrição e preencher o formulário para entrar. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.